Salve, salve, amigos da Micro! Meu nome é Lucas Souza, sou editor do blog Microbiologia Clínica Brasil e você está em mais um episódio do MicroBR TV. E no episódio de hoje falaremos de mais um assunto importante no mundo da microbiologia. Falaremos sobre o impacto da Covid-19 e de vírus sazonais em pacientes hospitalizados por infecção respiratória aguda grave durante a pandemia no Brasil. Bom, pessoal, hoje vamos falar de um assunto que assolou aí desde 2020, né, que foi a pandemia, né? Mas antes, peço a vocês para deixarem o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Com isso, vocês ajudam aí o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom, pessoal? E também peço a vocês, para quem ainda não segue lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram, @microbiologiaclinicabr. E também temos o nosso site www.microbiologiaclinicabr.com, tá, pessoal? Lá a gente posta diversos conteúdos sobre a microbiologia e a gente sempre mantém o blog atualizado com diversos assuntos e notícias, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, hoje, como eu disse, o assunto é importante, né? Porque hoje falaremos qual foi o impacto, né, do vírus SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, e também dos vírus sazonais, né, que tem o vírus sincicial humano, temos também o adenovírus, que são vírus aí que causam infecções respiratórias, né? Então, vamos ver aí o impacto desses vírus, dessas infecções respiratórias, na pandemia, tá bom, pessoal? Então, para a gente contextualizar, né, as infecções respiratórias agudas, superiores e inferiores, são uma causa significativa de morbidade e mortalidade no Brasil. Então, e no mundo também, né? Então, essas infecções elas são causadas principalmente por vírus que vão desde resfriados comuns, leves, né, até podendo desencadear as síndromes respiratórias graves, tá, pessoal? Então, foi publicado no Jornal de Doenças Infecciosas um estudo de corte retrospectivo populacional, que foi usado aí o sistema de vigilância epidemiológica no Brasil para comparar os resultados clínicos e fatores de risco de mortalidade em adultos hospitalizados, né, que foram hospitalizados com um quadro clínico de infecção respiratória aguda grave, tá, pessoal? Então aí foi feita uma comparação dessas infecções respiratórias causadas aí por SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, com outros vírus sazonais comuns, tá, pessoal? Portanto, qual foi os métodos utilizados nesse estudo, né? Esse estudo ele foi analisado pacientes que foram hospitalizados com esse quadro clínico de infecção respiratória, né? E esses casos eles foram registrados no Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica, que é o CIVEP-GRIP, que é um sistema de vigilância do Brasil, né? E eles utilizaram um critério de inclusão que esse estudo foi feito em pacientes com idade a partir de 18 anos, né? E o período foi entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023. E também foram utilizados critérios de exclusão, que um dos critérios, né, foram testes que não tiveram confirmação diagnóstica para os tipos de vírus que foram testados, né, ou de exames que ainda não saíram os resultados e testes que deram negativo, tá, pessoal? E então foram utilizados dados de 3 milhões de pacientes e aí eles pegaram pacientes menores de 18 anos e excluíram, né? Então só pegaram a partir de indivíduos que tinham idade superior a 18 anos. E exames que não foram confirmados, eles também excluíram. E aí afunilou para 2 milhões de pacientes, tá, pessoal? Então aí eles pegaram pacientes que testaram positivo para SARS-CoV-2, que no caso aí foram 2.131.000, e positivo para outros vírus que foram de número de 28 mil participantes. Dentre os outros vírus, inclui o influenza, adenovírus, o vírus sincicial respiratório e outros vírus. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, vemos os resultados obtidos nesse estudo. Após 14 semanas, né, de ter sido registrado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, a infecção por SARS-CoV-2 ela se tornou a causa mais predominante de infecções respiratórias agudas. Então, vemos aqui no gráfico, né, que em 2020 o predomínio foi de Covid-19. Já no segundo ano de pandemia, né, em 2021,
o SARS-CoV-2 ainda continuou a ser a causa mais predominante de infecções respiratórias, né? Porém, na semana 43, né, teve aí um leve aumento de infecções respiratórias causadas pelo vírus da gripe comum, tá? E lá em 2022, né, no último gráfico, né, com o surgimento da variante Omicron, né, a Covid-19, ela tornou-se mais uma vez a causa predominante da doença, tá, pessoal? Então, foram também observadas as características demográficas e clínicas, né? E dentro do período desse estudo, né, houve um predomínio absoluto de SARS-CoV-2, como foi dito, de 98,7%, seguido pelo vírus da influenza de 1%. Já o vírus sincicial respiratório, ele foi de 0,1%, adenovírus também de 0,1% e outros vírus de 0,2%, né? A idade média dos pacientes na admissão foi de 60 anos. Destes, 37,5% foram internados na UTI. 20,4% precisaram de ventilação mecânica. E os pacientes com SARS-CoV-2 tiveram menor índice de saturação de oxigênio e maiores taxas de mortalidade. Então, pessoal, foi evidenciado, né, como está apresentado aqui nesse gráfico, que pacientes que testaram para SARS-CoV-2, adenovírus e vírus sincicial respiratório tiveram maior risco de morte comparado com os outros vírus. Então, pessoal, os achados desse estudo mostrou, né, que a pandemia ela afetou significativamente a epidemiologia das infecções respiratórias virais, né? Foi mostrado também que e evidenciado, né, que infecções por Covid-19 e adenovírus foram associados com quadros mais graves e mais índices de mortalidade. Foi evidenciado também que pacientes do sexo masculino com comorbidades apresentaram maiores chances de mortalidade. E além de tudo isso, né, esse estudo demonstrou que pacientes hospitalizados nas regiões menos desenvolvidas do Brasil tiveram maior risco de mortalidade. Que isso acaba, né, sugerindo que a vulnerabilidade social é sim um fator de risco importante. Esse estudo também, pessoal, foi mostrado, né, pelos próprios autores que teve limitações também no estudo, né? Uma das limitações foi a disponibilidade de diagnóstico através de painéis respiratórios para diferenciar o COVID de outros vírus, né? Então, nem todos os pacientes que foram analisados, inclusive lá no critério de exclusão, eles excluíram muitos pacientes que não tiveram aí o diagnóstico diferencial, né, da COVID e de outros vírus. Então, a falta de painéis respiratórios virais não foi possível incluir mais participantes nesse estudo. Então, isso é considerado uma limitação, né? E também o cadastro incompleto de dados, né, não conseguindo diferenciar grande parte dos pacientes, fazendo com que fossem excluídos no estudo, tá, pessoal? Foram as conclusões obtidas, né, nesse estudo. Então, esse estudo ele foi concluído que pacientes com Covid-19 ou adenovírus tiveram maior risco de mortalidade durante a pandemia, né? E que pacientes do sexo masculino com comorbidades e com hospitalização em regiões vulneráveis foram associados com maior risco de morte. Pessoal, então, por hoje é só. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí, se inscrevam aí no canal, né? A inscrição de vocês nos ajuda muito aí a continuar o nosso trabalho. E também, para você que se inscrever, ativem aí o sininho de notificações para vocês receberem aí toda vez que a gente postar um vídeo, que chegue uma notificação aí para vocês, tá bom, pessoal? Segue a gente lá no Instagram, @microbiologiaclinicabr, que lá a gente sempre mantém vocês atualizados, né, com os nossos posts sobre microbiologia, e também acompanhem a gente lá no nosso site www.microbiologiaclinicabr.com. Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado por vocês terem ficado até o final. Um abraço a todos. Fui!